Existe uma frase que aparece em praticamente todo documentário de vida selvagem, todo livro escolar de biologia marinha e toda reportagem já feita sobre orcas ao longo de décadas. Elas não têm predadores naturais. No topo absoluto e incontestável da cadeia alimentar oceânica, a orca caça baleias, tubarões, focas, golfinhos e praticamente qualquer criatura marinha que cruze seu caminho, sem nunca precisar temer, em circunstâncias normais, ser caçada de volta por qualquer outro animal do oceano. É justamente por isso que cientistas do mundo inteiro classificam a espécie como superpredador absoluto, o único animal marinho que literalmente nenhum outro organismo vivo ousa desafiar de forma consistente. Durante gerações inteiras de pesquisa oceanográfica, essa foi considerada uma regra praticamente inquestionável da biologia marinha global. Basta uma rápida busca em qualquer enciclopédia de vida selvagem, qualquer material didático de escola ou qualquer conversa casual entre entusiastas de oceanografia para confirmar o quanto essa ideia está profundamente enraizada no imaginário coletivo mundial. A orca é o predador final, o ponto sem volta da cadeia alimentar, o único animal marinho perante o qual absolutamente tudo mais recua. Só que, recentemente, pesquisadores encontraram algo em uma praia remota e pouco visitada da Rússia que colocou essa regra inteira em xeque de um jeito que ninguém esperava. Uma nadadeira dorsal completa, arrancada de forma violenta, ainda ensanguentada e coberta de marcas profundas e características de dente, apareceu encalhada na areia isolada da ilha Bering, bem no extremo oriente da Rússia, uma região remota onde pesquisas de campo sobre mamíferos marinhos acontecem, havia décadas sem qualquer sinal anterior desse tipo específico de evidência. À primeira vista, qualquer pesquisador experiente presumiria se tratar apenas de mais um resto de caça típico de orca, semelhante a tantos outros já catalogados cuidadosamente ao longo dos anos na mesma costa. Mas havia um problema seríssimo, e imediatamente perceptível com essa explicação simples e automática. A nadadeira encontrada não pertencia a uma baleia, nem a uma foca, nem a um golfinho, as vítimas mais comuns e esperadas desse tipo de ataque. Ela pertencia, sem qualquer dúvida taxonômica, a outra orca. Hoje vamos entender essa descoberta científica inteira, do início até a confirmação final, porque ela reescreve boa parte do que se sabia até então sobre a dinâmica real de poder no topo da cadeia alimentar do Oceano Pacífico, e a explicação verdadeira, hoje comprovada por testes genéticos rigorosos publicados em revista científica revisada por pares, por trás de quem, ou exatamente o que, está matando o próprio predador que supostamente não deveria ter predador algum. Antes de seguirmos em frente com essa história, se você gosta desse tipo de descoberta real, verificada e cientificamente publicada sobre a natureza selvagem, aproveita para se inscrever no canal agora mesmo. É rápido, leva poucos segundos e ajuda muito mais do que parece a manter esse tipo de conteúdo sendo produzido com qualidade e rigor. E já que você chegou até aqui, deixa uma resposta sincera nos comentários. Você já sabia que existiam tipos ecologicamente diferentes de orcas convivendo na mesma região? Ou sempre imaginou, como a maioria das pessoas, que todas as orcas do mundo fossem essencialmente iguais entre si? Agora sim, com tudo isso combinado, vamos à história completa, do primeiro achado até a conclusão científica final. O achado inesperado na praia isolada da ilha Bering. Em agosto de 2022, o pesquisador Sergei Fomin, do Instituto de Geografia do Pacífico na Rússia, caminhava tranquilamente por uma praia remota e praticamente deserta da ilha Bering, no extremo leste russo, região historicamente associada a exploradores e naturalistas desde os tempos de Vitus Bering, quando avistou algo estranho e fora do comum encalhado na areia molhada perto da linha d'água. Era uma nadadeira dorsal grande, claramente arrancada com violência de um animal marinho de grande porte, coberta de marcas profundas e características de dentes, e ainda manchada visivelmente de sangue já ressecado pelo sol. Fomin reconheceu o padrão específico de mordidas quase imediatamente, quase por reflexo profissional, porque já tinha visto marcas praticamente idênticas antes, em nadadeiras de baleias bicudas de Bard e baleias mink encontradas ao longo de anos de trabalho de campo na mesma região costeira, todas elas vítimas plenamente confirmadas de ataques predatórios de um tipo bastante específico de orca, conhecido por caçar ativamente outros mamíferos marinhos de grande porte. O problema real, porém, surgiu no instante em que Fomin examinou com mais cuidado e atenção o formato exato, as proporções e o tamanho daquela nadadeira específica encontrada na praia. Ficou rapidamente claro que ela não vinha, de forma alguma,
de uma baleia bicuda nem de uma baleia mink, as duas espécies mais comumente associadas a esse tipo de marca. O formato preciso, a curvatura característica e as proporções gerais da nadadeira batiam, sem margem razoável para dúvida, com um único animal biologicamente possível, outra orca. Fomin documentou cuidadosamente o achado, fotografou cada ângulo relevante e registrou a localização exata, mas reconheceu que, sem uma segunda evidência independente que corroborasse a primeira, seria praticamente impossível defender publicamente qualquer conclusão definitiva sobre o real significado daquele achado tão incomum. Essa segunda confirmação, e a certeza científica que viria junto dela, demorariam exatos 2 anos para aparecer, mas quando finalmente chegaram, mudariam de forma bastante significativa a maneira como cientistas de todo o mundo passariam a entender a dinâmica real de poder dentro do próprio topo da cadeia alimentar marinha do Pacífico Norte. Por que a orca não deveria ter predador nenhum? Para entender por que esse achado específico chocou tanto a comunidade científica internacional dedicada ao estudo de mamíferos marinhos, é preciso entender primeiro, com clareza, por que orcas são consideradas, sem qualquer disputa séria dentro da biologia marinha moderna, o predador mais dominante e mais completo de todos os oceanos do planeta inteiro. Elas caçam em grupos altamente coordenados e estrategicamente organizados, se comunicam através de dialetos vocais complexos e específicos de cada população regional distinta, e são plenamente capazes de derrubar presas absolutamente gigantescas, incluindo baleias adultas muitas vezes maiores do que qualquer indivíduo sozinho dentro do próprio grupo caçador. Não existe, segundo décadas inteiras de estudo sistemático de campo ao redor do mundo, nenhum animal marinho conhecido e documentado caçando ativamente uma orca adulta, saudável e em plena capacidade física como presa recorrente e estabelecida dentro de sua dieta natural. É justamente essa ausência quase absoluta e historicamente bem documentada de predadores naturais que torna tão intrigante e ao mesmo tempo tão perturbador encontrar evidências físicas concretas de violência letal e recorrente entre as próprias orcas. Se o predador responsável definitivamente não é um tubarão de grande porte, nem uma baleia maior e mais pesada, nem absolutamente qualquer outro animal marinho conhecido, a única explicação plausível que sobra é, de forma bastante perturbadora, muito mais próxima de casa do que qualquer cientista gostaria de admitir inicialmente, outra orca, tecnicamente da mesma espécie reconhecida, mas pertencente a um tipo ecológico completamente diferente, com hábitos alimentares, estrutura social e comportamento de caça quase irreconhecíveis quando comparados entre si. Estudos de dieta conduzidos ao longo de décadas em diferentes populações de orcas ao redor do mundo, raramente, quase nunca, listam outras orcas como presa documentada, reforçando ainda mais o caráter extraordinário do achado russo. A grande maioria dos levantamentos alimentares baseados em observação direta de campo e análise de conteúdo estomacal aponta para peixes, focas, leões marinhos, golfinhos e, ocasionalmente, baleias de porte médio como a base esmagadora da dieta de populações de orcas transientes especializadas em mamíferos. Encontrar evidência sólida de canibalismo dentro da própria espécie é, segundo pesquisadores consultados, um dos eventos mais raros já documentados cientificamente dentro de toda a biologia de grandes cetáceos marinhos. A segunda nadadeira e a prova genética que faltava. Em julho de 2024, quase exatos 2 anos depois do primeiro achado registrado na mesma praia, Fomin encontrou uma segunda nadadeira dorsal na mesma região geral da ilha Bering, em circunstâncias notavelmente semelhantes às da primeira descoberta. Dessa vez, a nadadeira pertencia a um macho jovem, ligeiramente maior em tamanho do que a primeira encontrada 2 anos antes, mas apresentando exatamente o mesmo padrão característico e inconfundível de marcas de dente da vez anterior. Foi exatamente nesse momento, diante dessa repetição improvável, que a pesquisadora Olga Filatova, da Universidade do Sul da Dinamarca, e o restante de sua equipe científica começaram a levar a hipótese muito mais a sério do que inicialmente. Aquilo definitivamente não parecia mais coincidência isolada, mas sim um padrão real, consistente e potencialmente recorrente dentro da população local de orcas. Testes genéticos rigorosos conduzidos sobre as duas nadadeiras confirmaram, de forma conclusiva, exatamente aquilo que os pesquisadores já suspeitavam havia meses. Ambas pertenciam, sem qualquer dúvida,
Há indivíduos de orcas residentes do Pacífico Norte, a variedade ecológica que vive em grandes grupos familiares estáveis e se alimenta quase exclusivamente de peixe, principalmente salmão selvagem. As marcas de dente encontradas em ambas, porém, correspondiam com precisão ao padrão de ataque característico de um tipo completamente diferente de orca, cientificamente conhecido como orca de Big, especializada evolutivamente em caçar outros mamíferos marinhos de grande porte. A conclusão final do estudo, publicada oficialmente em fevereiro de 2026, na renomada revista científica Marine Mammal Science, foi tão simples de resumir quanto genuinamente perturbadora de aceitar. Orcas, em determinadas circunstâncias específicas, estavam caçando ativamente e devorando parcialmente outras orcas. O caso ganhou ainda mais força científica pelo fato de ter sido publicado em uma revista especializada de alto prestígio dentro da área, submetida ao processo padrão de revisão por outros especialistas independentes antes da publicação final, o que confere à conclusão um peso muito maior do que teria uma simples observação isolada de campo sem qualquer respaldo institucional. Cientistas que estudam populações de orcas do Pacífico Norte há décadas destacaram publicamente que esse tipo de confirmação genética direta, ligando marcas físicas específicas de ataque a uma identidade populacional confirmada em laboratório, é extremamente raro de se conseguir na prática, já que a maioria dos indícios de predação entre grandes mamíferos marinhos costuma desaparecer no oceano antes que qualquer pesquisador tenha a chance de coletar amostra utilizável. Duas orcas. Dois mundos completamente diferentes dentro do mesmo oceano. Para entender plenamente como isso é fisicamente e ecologicamente possível, é essencial compreender que, apesar de pertencerem oficialmente à mesma espécie reconhecida pela ciência, as orcas residentes e as orcas de Big vivem, se comportam e se alimentam como se fossem, na prática cotidiana, duas espécies quase completamente distintas uma da outra. As orcas residentes formam grupos familiares grandes, estáveis e extremamente unidos, permanecem ao lado de suas mães por toda a vida adulta, se comunicam usando dialetos vocais próprios e altamente específicos de cada família, e se alimentam quase exclusivamente de peixe, principalmente salmão selvagem capturado em águas costeiras relativamente previsíveis. Já as orcas de Big, também chamadas com frequência de orcas transientes pela comunidade científica, viajam em grupos muito menores, mais discretos e mais silenciosos, caçam quase sem emitir som algum, justamente para evitar alertar prematuramente suas presas em potencial, e se especializam evolutivamente em atacar outros mamíferos marinhos de sangue quente, incluindo focas, golfinhos, baleias de menor porte, e como agora ficou cientificamente comprovado através de evidência genética direta, ocasionalmente também outras orcas. Essa diferença comportamental é tão marcante que pesquisadores de campo experientes conseguem, na maioria das vezes, identificar de qual tipo ecológico se trata apenas observando de longe o padrão de movimento, o tamanho do grupo e o comportamento vocal de um bando de orcas avistado no oceano, sem sequer precisar se aproximar o suficiente para examinar marcas físicas individuais. Historicamente, a maior parte da comunidade científica acreditava que os dois tipos ecológicos simplesmente evitavam qualquer contato direto um com o outro na esmagadora maioria do tempo, como se respeitassem uma fronteira invisível e mutuamente reconhecida. As evidências recentes, porém, sugerem uma realidade consideravelmente mais complexa e mais violenta do que se pensava. Em certas ocasiões raras, quando as circunstâncias específicas se alinham perfeitamente, orcas de Big atacam e efetivamente predam indivíduos isolados de grupos residentes, especialmente os mais jovens, doentes ou momentaneamente vulneráveis, tratando-os exatamente da mesma forma calculada e eficiente com que tratariam qualquer outro mamífero marinho disponível no momento. O que essa descoberta revela sobre a evolução social e a verdadeira identidade das orcas? A descoberta inteira ajuda a explicar, segundo a própria Filatova e o restante de sua equipe de pesquisa, por que orcas residentes vivem historicamente em grupos familiares tão grandes, tão coesos e tão permanentes ao longo de gerações inteiras. Animais que enfrentam pressão real e recorrente de predação frequentemente evoluem, ao longo de escalas de tempo geológicas, para viver em grupos numerosos como estratégia coletiva de defesa mútua. E a teoria científica atual sustenta que a ameaça ocasional, mais real, representada pelas orcas de Big, pode ter sido, ao longo de dezenas de milhares de anos de coevolução entre os dois ecótipos,
Um dos principais fatores por trás dessa estrutura social tão fortemente unida observada entre as populações residentes atuais. Nem todos os cientistas da área, porém, estão totalmente convencidos pela interpretação proposta. Outros pesquisadores respeitados, incluindo especialistas que não participaram diretamente da elaboração do estudo original, apontam publicamente que as marcas de dente encontradas também poderiam, ao menos em teoria, ser resultado de necrofagia oportunista sobre carcaças já mortas por outras causas naturais, e não necessariamente evidência de uma caçada ativa e deliberada. Filatova rebate diretamente esse contraponto, lembrando que carcaças frescas de orca normalmente afundam com bastante rapidez logo após a morte, ficando fisicamente inacessíveis por vários dias seguidos, até começarem a inchar e voltar à superfície, o que torna a hipótese alternativa de simples necrofagia consideravelmente menos provável estatisticamente do que a explicação mais direta de um ataque predatório recente e ativo. Vale destacar que essa não é a primeira vez que orcas demonstram comportamento agressivo direcionado contra membros da própria espécie. Em 2016, pesquisadores documentaram um caso separado e bastante perturbador, em que um grupo de orcas de Big perseguiu e matou um filhote recém-nascido de orca residente, aparentemente numa tentativa de forçar a mãe a voltar rapidamente ao estado reprodutivo fértil, um comportamento conhecido em outras espécies de mamíferos sociais como infanticídio estratégico. Curiosamente, nesse episódio específico, o filhote morto não chegou a ser consumido, o que sugere que nem toda agressão letal entre orcas está necessariamente ligada à alimentação, podendo também envolver dinâmicas sociais e reprodutivas complexas ainda pouco compreendidas pela ciência. Pesquisadores também observaram um padrão interessante de comportamento defensivo em resposta a essa ameaça interna. Grupos grandes de orcas residentes já foram flagrados afugentando ativamente grupos menores de orcas de Big que se aproximavam demais de seu território habitual, e a própria Filatova relatou, em seu próprio trabalho de campo, casos recorrentes de orcas de Big evitando deliberadamente áreas onde grupos residentes numerosos estavam presentes, retornando à região apenas depois que os residentes já haviam se afastado. Segundo a pesquisadora, essa dinâmica sugere fortemente que a estratégia coletiva de permanecer em grandes grupos realmente funciona como mecanismo eficaz de proteção contra esse tipo específico e ocasional de predação interna. Um padrão parecido já havia sido observado anteriormente em baleias piloto de nadadeiras longas, outra espécie de cetáceo altamente social conhecida por confrontar e afugentar ativamente grupos de orcas que se aproximam demais, um comportamento que pesquisadores como Michael Weiss, diretor de pesquisa do Center for Whale Research, no estado americano de Washington, consideram uma resposta evolutiva bastante plausível à mesma pressão de predação ocasional enfrentada pelas orcas residentes. Cada uma dessas pistas, isoladamente pequena, mas combinadas de forma coerente, ajuda a compor um retrato bem mais completo e bem mais inquietante da vida secreta das orcas do que qualquer documentário tradicional já havia mostrado até hoje. No fim das contas, essa história inteira não é apenas sobre duas nadadeiras solitárias encontradas ao longo de 2 anos numa praia remota e esquecida do extremo oriente russo. É sobre uma das criaturas mais poderosas, mais inteligentes e mais estudadas de todo o planeta, revelando, através de evidência genética irrefutável, que mesmo no topo absoluto, e há tanto tempo assumido como incontestável da cadeia alimentar marinha, ainda existem regras internas, rivalidades silenciosas e ameaças reais que a ciência apenas agora está começando a compreender de verdade, depois de décadas inteiras de observação. A orca continua sendo, sem qualquer sombra de dúvida razoável, o predador dominante e mais completo de todos os oceanos do mundo. Mas agora sabemos, com evidência sólida publicada e revisada por pares, que essa coroa evolutiva, ocasionalmente e em circunstâncias muito específicas, também pode custar caro demais para alguns indivíduos, e que o maior risco real enfrentado por uma orca talvez não venha propriamente de fora da própria espécie reconhecida, mas sim de dentro dela mesma, escondido atrás de uma classificação taxonômica que talvez, segundo a própria Filatova sugere, precise ser urgentemente revisada. Afinal, como a própria pesquisadora observou ao final de seu estudo, talvez para as orcas de Big, atacar uma orca residente nunca tenha realmente parecido canibalismo genuíno. Elas simplesmente não convivem,
não se comunicam através dos mesmos dialetos e não compartilham absolutamente nada da vida social umas das outras. Para uma orca de Big, talvez uma orca residente seja, no fundo, apenas mais uma baleia entre tantas outras possíveis no menu do Oceano Pacífico. É essa mesma ambiguidade biológica, aliás, que já levou parte da comunidade científica a defender publicamente que residentes e orcas de Big deveriam ser formalmente reclassificadas como espécies plenamente separadas e não apenas como variações ecológicas dentro de uma única espécie global, uma mudança de nomenclatura que, para muitos pesquisadores, refletiria com muito mais precisão o que essa nova descoberta acaba de revelar sobre a distância real que separa essas duas populações no Oceano Pacífico. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo.